A gente vai tratar de aspectos gerais a que se refere todos os recursos no processo penal e aí, em seguida, já dá início à análise de os recursos em espécie, a começar pelo embargo de declaração. Então, vamos lá, né, pessoal? O que vem a ser recurso, né? É uma providência, né, legal imposta ao juiz ou concedida à parte interessada, consistente em obter nova apreciação da decisão ou situação processual com o fim de corrigi-la, modificá-la ou confirmá-la. Parece ser meio estranho esse conceito, porque logo de cara tem uma providência legal imposta ao juiz, mas isso se dá porque no nosso processo ainda existem alguns recursos ex officio, ou seja, o juiz, após proferir a decisão, obrigatoriamente ele tem que encaminhar essa decisão a uma segunda instância para que seja confirmada. Na verdade, chama-se recurso ex officio, mas, por óbvio, o juiz não vai fazer isso para que uma segunda instância vá reformar a sua decisão. É no sentido de confirmar. Então, na verdade, seria um reexame necessário. Recurso em si, o que configuraria recurso em stricto sensu, seria a concedida à parte interessada, né? Porque a parte interessada que é vencida em todo ou em parte tem a necessidade que seja a decisão reapreciada por diversos motivos. Resumidamente, é o meio pelo qual se obtém o reexame de uma decisão. Então, de forma mais lato sensu, mais genérica, nós teríamos aí tanto o juiz quanto a parte buscando esse reexame. E aí o juiz cabe em duas hipóteses, salvo engano, se eu não estou esquecendo outras, mas pelo que eu lembro aqui, de momento só cabe em duas situações, que é no caso de crimes contra a economia popular e no caso de concessão de habeas corpus. E quais são os fundamentos do recurso? Por que é necessário que se tenha um reexame da decisão? Primeiro, a necessidade psicológica do vencido, né? Ora, se nós temos uma lide, né, que é uma pretensão resistida, duas partes que estão antagônicas, no caso do processo penal, de um lado o Estado exercendo ali o jus puniendi, de outro a parte buscando a sua liberdade, aquele que é vencido não vai ficar satisfeito, né? Então, ele vai ter a necessidade psicológica de que seja reexaminado, né? Ele não há o conformismo de imediato. É claro que pode haver, né? Mas, regra geral, como fundamento psicológico do processo, não. A questão da falibilidade humana, né? Então, quem profere decisão é um ser humano. Então, esse ser humano pode falhar, né? Pode cometer falhas que possam vir processar prejudicar uma das partes. Em seguida, o combate ao arbítrio. Se, por um lado, nós temos a possibilidade de um ser humano falhar na apreciação de uma causa, né, de um processo, e decidir de forma equivocada, nós podemos ter também a possibilidade de um juiz querer impor, né, sua vontade, inclusive contra a lei. Então, agindo de forma arbitrária, né, partindo já. E isso não é. Se a gente procurar momentos recentes de nossa história, a gente consegue facilmente ter exemplos de juízes que são totalmente arbitrários, né? E que condenam, inclusive, sem provas. Outro fundamento seria uma base jurídica constitucional. Então, a própria organização do Poder Judiciário, desculpem, na Constituição Federal, nos possibilita verificar que os tribunais têm uma função
primordialmente recursal. Então, dessa forma, a questão do princípio do duplo grau de jurisdição, apesar dele não ser explícito na Constituição Federal, ele é implícito exatamente pela organização do Poder Judiciário e as atribuições primordialmente recursais para os tribunais. E quais são os pressupostos processuais para os recursos? Nós vamos ter pressupostos processuais objetivos, o primeiro deles o cabimento, então tem que estar previsto em lei. Todos os recursos, obrigatoriamente, para cada uma decisão, tem que estar previsto em lei. A adequação deve ser adequado à decisão que se quer impugnar. Ou seja, para cada decisão que se quer impugnar, existe um tipo de recurso adequado, certo? Apesar de se adotar esse princípio de fungibilidade no processo penal, previsto no artigo 579 do CPP, que mesmo que o sujeito entre com um recurso equivocado, ele vai ser processado como se tivesse sido o recurso adequado. Obviamente, né, que para as nossas atividades e para concurso, por exemplo, exame de ordem, você não pode alegar esse princípio, né? Você tem que saber qual o recurso adequado para a decisão que se quer impugnar. Por exemplo, contra uma sentença condenatória, cabe apelação. Mas se por um acaso o agente, no mundo real, né, pessoal, vai e entra com recurso em sentido estrito, esse recurso em sentido estrito vai ser recebido como uma apelação e vai ser processado como uma apelação. Unirrecorribilidade das decisões, ou seja, para cada decisão existe apenas um recurso, né? A gente, às vezes, escuta muito falar que o processo é demorado porque tem muito recurso. Ora, isso não é bem verdade, porque para cada decisão só cabe um recurso e, se vocês observarem, o tempo que um processo leva em primeira instância, em comparação ao que do tempo que um processo leva nos tribunais, vocês vão poder verificar que o que demora mesmo é o julgamento do processo e não o julgamento dos recursos. Ainda temos a tempestividade, né? Então, para cada recurso, nós vamos ter o prazo estabelecido na lei, né? Se temos um recurso para cada decisão, para cada recurso também nós vamos ter prazos estabelecidos em lei, às vezes prazos de interposição e prazo de arrazoar diferente, mas às vezes prazo único. Então, a regra geral, né, seriam 5 dias. Eu sempre que eu leio essa item nesses slides, regra geral, 5 dias, apesar de ter sido eu mesmo que botei, porque tem doutrina que traz isso, vocês tenham muito cuidado, pessoal. Não é que todo recurso vai ter um prazo de 5 dias, é que se vocês analisarem todos os recursos, vocês vão ver que o prazo de 5 dias ele é maioria em relação a outros prazos. Por exemplo, tem recurso que é 8 dias. Então, é uma regra geral no sentido de ser o maior número de ocorrências, e não que vá se aplicar em todos os recursos. E esses prazos são fatais, contínuos e peremptórios. Aqui a gente já alerta, né, para vocês e rememora que a gente já falou do artigo 798 diversas vezes. Então, o artigo 798 vai trazer a regra de computar prazo para o processo penal. É aquela regrinha que diz que exclui-se o primeiro dia, inclui-se o último dia. Ainda como pressupostos processuais objetivos, nós devemos ver a questão da regularidade, preencher as formalidades legais para ser recebido. Por exemplo, em recursos que exigem interposição, a interposição é pressuposto de regularidade para o processo. Por exemplo, na carta testemunhável, nós vamos ter
a questão da cópia das peças, das partes do processo que devem subir ao tribunal. Então, tem que se observar essa regularidade em cada recurso também. Existem, pessoal, ainda como pressupostos processuais objetivos, e aí é um pressuposto que tem que estar ausente, né, que são os fatos chamados impeditivos, que é a renúncia, não, é a manifestação de que não se deseja recorrer, certo? Então, quando se fala em renúncia, é antes de que ocorra o ato, certo? Por exemplo, se alguém manifesta o desejo de que quer recorrer e em um momento subsequente não apresenta razões, ou seja, desiste do recurso, nós não podemos falar em renúncia, e sim em desistência. Então, quando se fala em renúncia em processo penal, é algo que ocorre antes do ato. Desistência é algo que ocorre depois do ato. E ainda temos fatos extintivos. Esses sim ocorrem após o ato. Seria a desistência e a deserção. A desistência, como eu acabei de falar, nós podemos ter o exemplo de quem manifesta um interesse em recorrer, ou seja, interpõe o recurso e, em um momento subsequente, não apresenta as razões do recurso, né? Então, ele desiste. E a deserção seria a falta de preparo, isso previsto no artigo 806, parágrafo 2º do CPP. A falta de preparo seria o não recolhimento de custas judiciais. Além dos pressupostos processuais objetivos, nós vamos ter os pressupostos processuais subjetivos. Então, nós vamos ter o interesse jurídico. Observem que esses pressupostos processuais subjetivos, eles são condições, né, do recurso. Então, tem que haver interesse. Isso é similar ao interesse nas condições da ação, né? Então, quem é a parte interessada é a parte que é vencida no todo ou em parte. Tem que ter legitimidade, né, para recorrer. E, por exemplo, a questão da legitimidade pode ser que as duas partes tenham interesse e legitimidade, certo, pessoal, em relação aos pressupostos subjetivos. Por exemplo, o Ministério Público entra com a ação penal pública incondicionada e pede a condenação de alguém por um crime qualificado. Por exemplo, um furto qualificado por rompimento de obstáculo. E o juiz, ao condenar, condena pelo furto simples. Ora, o Ministério Público foi vencido porque foi vencido parcialmente, porque apenas parte do seu pedido foi concedido. A questão da qualificadora foi deixada de fora. Por outro lado, a parte condenada foi vencida porque pretendia absolvição e sofreu uma condenação. Então, no caso dos pressupostos subjetivos, as duas partes têm legitimidade e interesse. O Ministério Público vai recorrer pedindo que se reconheça a qualificadora e a parte que foi condenada vai recorrer pedindo a absolvição. Então, na questão dos pressupostos subjetivos, nós podemos ter aí presente em ambas as partes. Quanto ao recurso ex officio, lembre que eu falei logo no conceito de recurso que era atribuído ao juiz ou às partes. E aí, em seguida, eu disse, olha, o que é atribuído ao juiz não é bem um recurso, né? Porque o juiz não vai proferir uma decisão esperando que alguém a desfaça, né? Então, nós vamos ter as possibilidades do artigo 574 e do 746, se referem aí a habeas corpus e também em relação ao despacho que determinar o arquivamento das sentenças absolutórias nos casos dos crimes contra a economia popular. Então, basicamente, são essas duas hipóteses, né? A concessão de habeas corpus. Então, quando o juiz concede um habeas corpus, ele remete a decisão para o tribunal confirmar,
e quando ele determina que seja arquivado ou profere uma sentença absolutória, nos casos do crime contra a economia popular, que são previstos na Lei 1521 de 51, ele também vai remeter a decisão para a confirmação do tribunal. Observar também, em relação aos recursos, que eles têm efeitos diversos, né? Então, nós vamos ter o efeito que é devolutivo. Então, o efeito devolutivo ele é comum a todos os recursos. Esse efeito é simplesmente a transferência para uma instância superior do conhecimento da questão que se está discutindo ali, né? Ou seja, já foi encerrado aquela relação processual de primeiro grau, e aí a devolução é feita para o tribunal. Vamos ter o efeito suspensivo, né? Que seria a suspensão da eficácia da decisão, certo? E aí, pessoal, como efeito devolutivo, todo recurso tem. Mas o suspensivo, você deve observar se há previsão legal. Então, por exemplo, no recurso em sentido estrito, você vai lá e observa que para o que é previsto no artigo 581, vai haver esse efeito suspensivo. Temos ainda o efeito extensivo. Esse efeito extensivo se dá quando a gente tem decisões em relação a crimes que são praticados em concurso, né, em crimes coletivos. Por exemplo, se 3 pessoas praticam um roubo, ou são acusadas de homicídio, e uma delas recorre apenas, as outras 2 não recorrem. E no recurso dessa única pessoa que recorreu, é decidido em segunda instância que não houve materialidade do crime, ou seja, não houve o crime. Ora, não teria sentido algum não haver a materialidade do crime e 2 outras pessoas, mesmo não tendo recorrido, pagar por algo que não aconteceu. Então, esse é o efeito extensivo. Seria o efeito do recurso de um dos agentes alcançar os demais. Obviamente, se a decisão de segunda instância for por absolver esse que recorreu, por não reconhecer a autoria, não haveria efeito extensivo. Por quê? Não é porque esse que recorreu não foi autor que os outros não podem ter sido, o crime ocorreu. Agora, quanto à materialidade, não teria sentido, porque se o crime sequer ocorreu, como é que vai se punir outras 2 pessoas, mesmo que não tenham recorrido? Então, esse seria o efeito extensivo. E o efeito regressivo seria a possibilidade do juiz, antes de encaminhar o recurso para uma segunda instância, poder rever a sua decisão. Então, em alguns recursos, por exemplo, no recurso em sentido estrito, que é previsto no artigo 581, na peça de interposição, no pedido que é feito o pedido para que o juiz reveja a sua decisão. Obviamente, se o juiz faz a revisão de sua decisão, o recurso perde o objeto, então o recurso nem sobe. Então, esse seria o efeito regressivo. Pessoal, a gente vai, de imediato, passar aqui a analisar o nosso primeiro recurso, certo? Que seria o embargo de declaração. Só um minuto enquanto eu compartilho aqui a minha tela. Então, pessoal, o primeiro recurso em espécie que a gente vai analisar seria o embargo de declaração. Ele é bem simples. Na verdade, quando a gente for observar o conceito desse recurso,
a gente vai ver que ele nem se encaixa no conceito de recurso, mas ele está previsto no Código de Processo Penal como recurso, né? Então, por isso que a gente estuda nesse módulo. Então, o conceito de embargo de declaração seria recurso que visa esclarecimento de uma sentença ou acórdão, quando a decisão for omissa, contraditória, obscura ou apresentar ambiguidade. Se vocês lembrarem do conceito de recurso que a gente acabou de ver, a gente vai poder observar que o conceito de embargo de declaração não se encaixa, porque a gente não, quando interpõe um embargo de declaração, não visa a reforma da decisão, certo? E não visa também, no caso do recurso ex officio, a confirmação da decisão. O embargo de declaração, ele visa um esclarecimento. De quê? De uma sentença ou acordo, ou a sentença proferida por um juiz singular ou acordo por um colegiado. E aí, é quando essa decisão, né, a sentença ou acórdão, ela tem omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Então, vamos ver o que é isso, né? Então, há a possibilidade do embargo de declaração quando há um vício na decisão. Quanto ao fundamento legal, observe, o fundamento legal que eu estou falando é quando vocês forem elaborar uma peça, né? A peça de embargo de declaração, lá depois que você qualifica, que bota interpor, embargo de declaração com fundamento, aí vai ser para o juiz de primeiro grau, o artigo 382, e para o tribunal, artigos 619 e 620. Então, a depender do endereçamento, né, se você vai pedir o esclarecimento de uma sentença ou de um acordo, o fundamento legal é diferente, é distinto. Então, cuidado aí, né? Vocês sabem que dentro daquela primeira parte que se analisa das peças, pontua o endereçamento, né? E aí pontua também a fundamentação legal da peça. Então, aqui o endereçamento vai estar diretamente relacionado com o fundamento legal. Qual é o conteúdo? Quando você entra com embargo de declaração, você entra apontando, certo, para aquele que proferiu a decisão, o que você deseja que seja esclarecido. Então, você vai apontar para quem proferiu a decisão, qual foi a omissão, qual é a obscuridade, qual é a contradição ou qual é a ambiguidade. Só voltar aqui, né? Então, em relação à omissão, vamos supor que peça-se a condenação de alguém pela prática de 2 crimes. E aí o juiz, na sentença, só condena por um crime e sequer trata na decisão acerca do outro. Ora, o juiz deve se manifestar acerca de todos os pedidos. Vamos supor que você aponte uma preliminar, por exemplo, uma nulidade, e o juiz não se manifesta acerca disso. Há uma omissão. E aí também vai caber o embargo de declaração, por exemplo, quando a decisão é muito confusa, você não consegue entender, quando há uma contradição, o juiz vem nas partes da sentença elaborando um raciocínio lógico no sentido de absolver, mas no final condena. Então, nessas situações, nessas hipóteses, a gente tem a possibilidade de recorrer ao embargo de declaração. Quanto ao prazo, nós vamos ter 2 dias, a regra do CPP. E a Lei 9.099, que é a que trata do rito sumaríssimo, nós vamos ter aí 5 dias.
Vamos só ver aqui um modelo para que vocês... para que fique mais claro, né, para vocês do que a gente está falando. Então, vamos lá. Então, nós vamos ter o endereçamento, né, como vocês já estão acostumados a fazer, né, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária. Aqui, quando vocês forem elaborar, por óbvio, já uma decisão, então, o endereçamento é para quem proferiu a decisão. Aí vem a qualificação, na verdade, você pode indicar que ele já foi qualificado, pois já tem processo, né? No caso aqui do nosso exemplo, nós vamos recorrer de uma decisão como advogado, né? Inconformado com a respeitável sentença condenatória de folhas tal, né? Então, você vai indicar que folha do processo vai estar a decisão que você quer que seja esclarecida. O seu advogado, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, interpor o presente embargo de declaração. E aí, observem fundamento do artigo 382 do Código de Processo Penal pelos seguintes motivos. 382, porque nós estamos recorrendo à decisão de um juiz de primeiro grau. Se fosse de tribunal, seria artigo 619 e 620. E aí vem a parte... a gente pode subdividir da mesma forma que a gente fez anteriormente, para todas as outras peças, né? Então, a parte fática e do direito, né, vem narrada logo a seguir, só que aqui o que você vai narrar é exatamente o que você quer que seja esclarecido. Então, vamos lá. O nosso exemplo. O réu foi condenado à pena de 2 anos de reclusão pela prática de sonegação de contribuição previdenciária em regime aberto, e o douto julgador não fez qualquer menção da decisão a respeito da viabilidade de concessão de penas alternativas, ou pelo menos da suspensão condicional da pena, que é o SUSIS, né? Então, aqui, né, ele tinha, o juiz, uma obrigação de se manifestar acerca disso em sua decisão. Segundo o disposto no artigo 59.4 do Código Penal, lembrem, 59.4 são as circunstâncias judiciais, né? Então, isso aqui é a aferição da primeira fase da dosimetria da pena, como a gente acabou de ver no nosso último encontro. Então, segundo o disposto no artigo 59, inciso 4 do Código Penal, após a fixação do montante e do regime, deve o juiz pronunciar-se acerca da substituição da pena privativa de liberdade aplicada por uma outra espécie de pena. Se tal não se der, é fundamental que o magistrado expressamente manifeste-se a respeito da possibilidade de aplicação da suspensão condicional da pena, que é o SUSIS, aí previsto no artigo 77, inciso 3, também do Código Penal. Então, é uma obrigação do juiz, nesse caso, após a manifestação, a fixação do regime, se manifestar acerca dessas duas hipóteses. No caso presente, o juiz, ao fixar a pena no mínimo legal, bem como optar pelo regime aberto, deixou de se pronunciar com relação aos benefícios supradescritos, caracterizando hipótese de omissão, tal como descrito no referido artigo 382 do CPP. Aqui está, né, pessoal, apontado o que se quer esclarecer com esse embargo de declaração, né, que é uma hipótese de omissão, uma das hipóteses previstas lá no 382. Seguindo, portanto, antes de ingressar com eventual recurso de apelação, que é o recurso contra a sentença, é imperioso obter provimento jurisdicional disciplinando a concessão ou não dos benefícios penais aventados. Ora, por que é importante se esclarecer a omissão? Ora, porque essa omissão vai determinar qual vai ser o conteúdo da apelação. Porque se aquele que foi condenado tem direito à substituição da pena ou ao SUSIS, e o juiz nega, obviamente se vai recorrer em relação a isso. Se ele rever
né? E a sua decisão, ele supre a omissão e aí converte essa pena, aí não há necessidade do recurso de apelação se o réu ficar satisfeito com a conversão, né? Caso contrário, o recurso de apelação seria em relação à pena imposta. Aí, em relação à pena restritiva de direito e não mais a privativa de liberdade. Está aí a necessidade de se analisar essa omissão antes de ingressar com o recurso de apelação. Ante o exposto, requer o embargante se digne Vossa Excelência expressamente se o réu tem direito, né, à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou ao menos a suspensão condicional da pena, termos em que pede deferimento. Então, esse último parágrafo aqui seria o pedido, né? O pedido é exatamente que o juiz corrija o vício na sua decisão. O vício nessa decisão aqui de nosso exemplo é uma omissão. Tranquilo, pessoal? Então, é simples o embargo de declaração. Eu já adianto para os que estão aqui, né, o Lucas e a Jocélia, que eu vou postar uma atividade dessa vez no ambiente de trabalho, que lá eu consigo, agora que a gente já está mais organizado, estabelecer prazos, né?